meus queridos vagalumes, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lila e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre distrações e coisas que nos fazem parar de ler. 2024 para mim foi um ano bem caótico, de adaptação mesmo. Foi quando eu comecei a morar sozinha, eu adotei 2 gatos no final de 2023 e eu parei completamente de gravar lives, principalmente pelo fato de eu não estar tendo tempo. Você fazer lives demanda um tempo muito grande, então eu acabei parando de fazer isso porque eu não tinha tempo depois do trabalho, eu precisava chegar em casa e dormir. No final de semana eu só queria fazer qualquer coisa que não tivesse a ver com ficar sentada na frente do computador, a não ser que eu estivesse jogando. Então eu realmente parei de criar conteúdo na internet durante bastante tempo e parei de ler, o que me dá uma dorzinha muito grande no coração. Tava olhando o meu Scooby e eu percebi que eu só tinha lido 4 livros no ano inteiro. Foram leituras maravilhosas, com certeza. Eu também peguei alguns audiobooks para ler, o que me ajudou bastante, porque eu tava andando na rua, tava fazendo qualquer outra coisa e eu podia escutar o livro enquanto isso, mas me deu uma dorzinha no coração. Eu sempre fui uma pessoa que lê muito, então para mim isso não fazia sentido algum. Eu queria ter mais contato com histórias, eu queria vir aqui conversar com vocês sobre essas histórias. Então, em 2025, eu me propus a fazer um desafio de ler pelo menos 12 livros no ano. Um livro para cada mês, eu acho que dá pra gente fazer isso. E eu queria mostrar pra vocês quais serão esses 12 livros e também conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas leituras. Eu comecei a ler já no dia 1º. Peguei e separei vários livros, assim, que eu queria muito ler, que eu realmente estava com vontade de ler. E eu descobri de novo que eu sou capaz de ler bastante. A gente tá no dia 9, eu já tô no meu 3º livro. Esse ano também eu acabei entrando em um clube do livro com alguns amigos. E foi muito especial isso pra mim, porque apesar de demorar um pouquinho, né, pra ler, eu peguei livros grandes e às vezes até um pouco mais complicados e consegui realmente ter aquela rotina de ler e depois sentar pra discutir. Foi muito incrível. Está sendo uma experiência muito incrível. E isso tá me ajudando muito, principalmente a descobrir que eu preciso voltar aos meus hábitos de leitura. Na verdade, eu não preciso, mas eu quero muito. Isso faz parte de quem eu sou. E conversar com vocês aqui também sobre as minhas leituras faz parte de quem eu sou. Agora, sem enrolações, eu vou mostrar pra vocês os 12 livros que eu separei pra ler esse ano. Os 2 livros que eu já terminei de ler, eu não coloquei aqui nessa lista, tá? Porque não vale. Começa a partir de agora esse desafio. Apesar de que 2 dos 12 livros que eu coloquei aqui nessa lista eu já comecei a ler. Pra quem não sabe, o Scooby no aplicativo, ele tem uma seçãozinha que ele consegue sortear a sua próxima leitura baseada na sua lista de metas para o ano, para aquele ano. Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Eu vou usar o Scooby para sortear as minhas leituras. O primeiro livro que eu vou comentar aqui é só mais uma comédia romântica da Caitlin Doyle. Eu quero muito ler esse livro porque eu vi a Liv resenhas falando sobre ele. Eu gosto muito da opinião dela. Então, eu acredito que eu vou gostar desse. E eu gosto muito de comédias românticas, gente. Mas eu não sei exatamente sobre o que se trata. Aliás, a maioria dos livros aqui eu não sei sobre o que se trata. Eu gosto muito de simplesmente pegar o livro e descobrir a história do que de fato pesquisar sobre ela antes. O próximo livro eu comprei numa livraria, só porque sempre que eu vou pra uma livraria eu tento comprar um livrinho pra lembrar daquela época. E foi Noites Brancas, do meu Deus do céu, Dostoiévski. Eu ainda não li nenhum livro dele, mas é um clássico da literatura russa. Não sei do que se trata, provavelmente de um romance pela capa. Assim que o Scooby sortear, eu vou lê-lo. Eu vi algumas pessoas falando em resenhas no Scooby que é uma leitura um pouquinho difícil, mas eu acredito que eu vou me dar bem. É tão curtinho. Temos também Suicidas, do Rafael Montes. Esse é o único livro do Rafael, se eu não me engano, que eu tenho em e-book. Então, por que não, né? Eu gosto tanto de ler suspense, terror e afins. Temos também Um Tom Mais Escuro de Magia, da Davi E. Schwab. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu li recentemente A Vida Invisível de Ed La Rue, da mesma autora. Não gostei tanto, confesso que eu dei 3 estrelas por algumas questões que depois, no vídeo mais pra frente, eu comento com vocês. Ainda quero ler coisas dela, porque eu gostei da escrita. Vou comentar aqui com vocês, é uma fantasia, eu gosto muito de fantasia, então não acho que eu vou ter problemas para ler. O próximo é Ruination, do Anthony Reynolds. É
Anthony Reynolds. Ruination é um livro do mundo do League of Legends. Não é um jogo que eu gosto muito, apesar de eu jogar muito TFT, mas eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito das histórias dos personagens. Eu quero muito ler e consumir mais conteúdos sobre o universo de League of Legends, né? Tem Arcane, eu amei Arcane com todas as minhas forças, é a minha série favorita do mundo inteiro. Eu também tenho algumas HQs aqui. Detalhes, eu tenho jogado muito nesse último ano e eu acho que isso também, tenho certeza que isso também diminuiu bastante o meu tempo de leitura. Por isso, esse ano eu decidi que só vou jogar coisas durante as férias. Outro livrinho que eu vou ler é Divinos Rivais. Eu sei que se trata de Enemies to Lovers. Eu queria ler esse livro junto com a Thaís Cima, escritora de Celeste, que dança sobre covas rasas, mas eu não sei se ela já acabou terminando o livro, porque eu acabei não conseguindo pegar pra ler no final do ano passado. Então eu deixei essa leitura pra este ano. E vamos ver, eu gosto de Enemies to Lovers, eu acho divertido, apesar de que ultimamente eu tenho descoberto que eu não estou muito fã de romance. Eu nunca fui muito fã de romance, né? Neste momento da minha vida, acho que tá um pouco mais claro e conciso pra mim que eu gosto de comédias românticas, mas de romance de jeito nenhum. Outro livro é O Castelo de Otranto. Olha só, eu vi falar desse livro no canal da Mel Ferraz, do Literaturice, e eu acho que ela não gostou muito. Como ela disse que foi um dos primeiros livros a serem lançados com um tema mais gótico, e é um precursor, né, da literatura gótica, eu queria tentar. A Razão do Amor, da Eilidh Hazelwood. Gente, eu li A Hipótese do Amor, da mesma autora, que foi um livro que fez muito sucesso, começou com uma fanfic de Star Wars. Achei divertidíssimo, eu adorei na época. Eu sei que todo mundo fala que a Eilidh Hazelwood geralmente usa uma fórmula pronta em todos os seus livros. Ela sempre vai falar sobre pessoas que vivem na área científica, justamente por ela ser uma cientista. E ela acaba usando uma fórmula pronta que acaba deixando as coisas um pouco maçantes depois de um tempo. Mas como eu só li um livro dela até agora, eu acho que eu vou gostar bastante da Razão do Amor. Este livro tá aqui, eu preciso ler em algum momento. Temos também literatura japonesa e principalmente Akane Minato, que é uma das minhas autoras favoritas do mundo inteiro. Em 2023, se eu não me engano, eu li alguns livros dela, ouvi na verdade, em audiobook, e eu fiquei completamente obcecada por essa mulher. Entrelaçadas, se eu não me engano, era um dos únicos livros dela que não tinha em audiobook, eu acabei comprando. Na verdade, eu não comprei, eu ganhei de presente de Thaís. Estou muito ansiosa. Pra quem não sabe, a Akane Minato é uma autora de suspense japonesa, e eu indico muitos livros dela, gente. Então vamos ver o que eu acho de Entrelaçadas. E outro livro, também, se eu não me engano, é japonês, é O Gato que Amava Livros. Eu só achei essa capa muito linda, por isso que eu comprei. E tudo que tem a ver com gatos e com livros, eu sei que eu vou amar. Os últimos livros, como eu já disse antes, eu já comecei a ler. O Caderninho de Desafios de Dash e Lily. Essa capa aqui, gente, na verdade tá sem a luva. Esse livro é em inglês, tá? Ele tá sem a luva. E eu acabei perdendo a luva dele, infelizmente, porque era muito bonitinho, uma edição bem antiga. Eu comprei, eu acho que eu ainda tava na faculdade. E eu saí da faculdade já tem alguns anos, alguns bons anos. Ele já tá todo manchadinho, ó. Todo velhinho o bichinho. Mas eu estou escutando em português no audiobook da Audible. Eu assisti a série de Natal agora no final do ano com algumas amigas. Eu adorei a série muito. E aí eu peguei o audiobook pra ler. Provavelmente eu só vou comentar sobre este livro com vocês no final do ano, tá? Ou talvez eu deixe um roteiro pronto ou um vídeo gravado, não sei. De qualquer forma, estou adorando, muita leitura. Eu acho tanto o Dash quanto a Lily totalmente divertidos, e o fato deles serem completamente opostos, né? Pra quem não sabe, Dash e Lily fala sobre uma menina chamada Lily que ama o Natal e um garoto chamado Dash que odeia o Natal. E um dia o Dash está andando pela livraria favorita dele e ele descobre um caderninho de capa vermelha, se eu não me engano, e nesse caderninho tem instruções de uma menina chamada Lily. Então ele segue essas instruções e eles vão se comunicando por este caderninho. É muito fofo, gente, e tem toda aquela magia do Natal maravilhosa que eu amo, sou apaixonada, tá? Todo final de ano eu fico completamente obcecada por coisas, filmes e livros de Natal. Mas como no final do ano passado eu não estava tendo tanto tempo para ler, eu comecei a ler esse ano, na verdade, escutar o audiobook esse ano. E o audiobook tá muito bom também, vale muito a pena. E o outro livro, que é um livro que também que estou lendo neste momento, é A Ladra Amaldiçoada, da Margaret Owen. Eu só entrei numa livraria agora no final do ano e olhei para essa capa, pensei,
Por que não? É uma fantasia, tá? Eu tô gostando bastante, tô na página 108, são 400 e tantas páginas, se eu não me engano. 158 páginas. Então ainda tô bem no início, na verdade, uns 20 e poucos por cento do livro. E eu tô gostando bastante. Por quê? É uma história um pouco inusitada. Ela não vai falar sobre a mocinha que foi prejudicada pela vilã. O livro vai contar a história da vilã. Ela é afilhada de duas deusas, que elas chamam de deusas menores, que são a fortuna e a morte. Ela é afilhada das duas. E ela toma o lugar de uma princesa, tomando a vida dela e o rosto dela também. E é muito interessante porque, apesar dela ser a vilã e ela ter feito coisas ruins, a gente acaba não torcendo pela personagem principal. Eu tô gostando bastante do livro. É uma fantasia bem, assim, no início demorou um pouco pra engatar a leitura, porque é um livro longo, com letras pequenas, e tem muitos nomes difíceis, depois que eu vim descobrir que são nomes em alemão, até para os títulos da pessoa, em vez de falar princesa ou conde, a autora vai colocar nomes em alemão para substituir esses nomes. E no início eu fico um pouquinho confusa, mas eu tô gostando bastante. Agora a leitura já engatou e eu tô adorando. Bom, gente, essas foram as minhas leituras para 2025, os 12 livros que eu pretendo ler. Eu nunca consegui cumprir uma lista dessas, eu não vou mentir para vocês, mas eu estou esperançosa e bem dedicada agora neste início de ano. Eu espero que isso continue e perdure durante o resto do ano também. E é claro que eu volto aqui, eu vou fazer a resenha para vocês de cada um desses livros. Me cobrem e pode deixar que dessa vez a intenção é não desaparecer. E é isso, por fim, eu queria muito agradecer vocês por estarem sempre aqui comigo, mesmo postando vídeo uma vez a cada 2 anos e gravando live em períodos ainda mais espaçados. Eu pretendo continuar aqui com vocês, tá? Esse não vai ser o último vídeo deste ano. Eu pretendo gravar mais vídeos ainda para este mês, então fiquem atentos por aqui. Compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. Deem like, se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Até o próximo capítulo. E não se esqueçam de usar o marcador.